E aí, pessoal? Na aula passada, nós fizemos aí a parte teórica, tá? Do nosso capítulo de infrações e sanções administrativas. É o primeiro capítulo dentro do título 4 que trata das irregularidades, ok? E hoje nós faremos o quê? Faremos questões, tá? Da nossa Sebrasp, beleza? Então vamos lá. Sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos lá. Só aumentar a canetinha aqui. Beleza. No que se refere às normas de licitação, julgue o item a seguir. Vamos lá. De acordo com a Lei 14.133, a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar a ser aplicado pelas autarquias federais é ato que compete ao ministro de Estado a que se subordina à entidade. Pessoal, o que nós falamos? Como regra geral, a aplicação da sanção da declaração de inidoneidade no Poder Executivo vai ser feito por quem? Ministro de Estado, no caso do Poder Executivo Federal, secretário estadual, governo de Estado, né, estadual, secretário municipal para os municípios. E nos casos de autarquias e fundações, o que a lei fala? Autoridade máxima, tá? Então, tá errado, tá? Compete à autoridade máxima. Aí a questão tem outro erro, tá? Mas é um erro de direito administrativo, tá? Compete ao ministro de Estado a que se subordina à entidade. Pessoal, uma autarquia, ela não se subordina ao ministério. Uma autarquia, ela é autônoma, tem auto-organização, auto-administração, tá? E ela não está subordinada a nenhum ministério. Então, você pega, por exemplo, o Banco Central, que é uma autarquia, ele está subordinado ao Ministério da Fazenda? Não. O que existe é um controle finalístico, tá? É um controle ministerial. Então não é uma subordinação, é o controle finalístico. Ou seja, se você não soubesse de nada de licitações, você teria condições de acertar, tá? Por quê? Porque ele falou que a autarquia está subordinada a um ministério, tá errado, tá? Então, questão tá errada, beleza? Próxima. Será aplicada a advertência quando o contratado der causa à inexecução total do contrato e não se justificar a aplicação de penalidade mais grave. Pessoal, quero que vocês lembram comigo. A advertência vai ser aplicada exclusivamente ao inciso 1º, que é o quê? Der causa à inexecução parcial. E não se justificar a aplicação de penalidade mais grave. Então, quando a gente fala de inexecução parcial, do que você tem que lembrar? A advertência, tá? Tá errado. Lembra lá do nosso quadrinho, tá? Lembra do nosso quadrinho. Beleza. E se for inexecução total, qual vai ser a sanção? Como regra geral, impedimento, tá? Então, vou até colocar aqui, ó. Inexecução total vai ser o nosso impedimento. Beleza? Próximo. Vamos lá. Julgue o item a seguir conforme a Lei 14.133. Vamos lá. O interessado que convocado dentro do prazo de validade da proposta, no caso, ele não celebrar o contrato ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ficará impedido de licitar e contratar com a administração pública pelo prazo de até 8 anos. Pessoal, duas coisas que eu queria falar para vocês. Primeira coisa, quando o interessado ele é convocado no prazo, tá? Dentro do prazo de validade da proposta, e ele não celebra, é o primeiro caso aqui, não celebra o contrato,
É uma infração? É uma infração. Essa infração causa qual tipo de sanção? Vai causar, pessoal, os impedimento. E o impedimento, ele vai ter um limite de 3 anos. Então, é até 3 anos. Então, aqui já está errado porque ele falou 8. Beleza. Beleza. Aí, ele falou outra coisa. Ele falou que ó, o interessado que convocar dentro do prazo, não celebrar o contrato ou apresentar documentação falsa exigida. Pessoal, lembra? Toda vez que falar de falsidade, documentação falsa, declaração falsa, fraude à licitação, praticar ato fraudulento, qual que vai ser a sanção? Declaração de inidoneidade. Então, no caso de apresentar documentação falsa, é uma infração? É. Qual é a sanção? Declaração de inidoneidade. Inidoneidade. E qual que é o prazo? De 3 a 6 anos. Então é o seguinte, você nem precisava saber exatamente se não celebrar o contrato era um impedimento ou uma declaração de inidoneidade. Bastava você saber que o impedimento é até 3 anos. Declaração de inidoneidade é de 3 a 6 anos. Se ele falou 8 anos aqui, já está errado, porque não vai enquadrar nem no impedimento, nem na declaração de inidoneidade. Beleza? Então a questão está errada, erradíssima, né? Próxima. É correta a cobrança do valor de R$ 600 referentes à multa decorrente de aplicação de responsabilização administrativa a um fornecimento pelo descumprimento contratual de contrato no valor global de R$ 110 mil. Pessoal, o que nós falamos da multa? Multa. Deixa eu aumentar minha caneta aqui. Multa. A multa, pessoal, ela varia de 0,5% a 30%. Primeira informação. Segunda informação. Qual é a base de cálculo da multa? Qual que é? É o valor do contrato. Aí, pessoal, olha só, a gente vai ter que fazer conta nessa questão. Ué, mas como assim? Questão de licitações, vou ter que fazer conta? Vai ter que fazer conta. Então vamos lá, pessoal. Vou até colocar uma linha aqui. O nosso contrato, ele tem um valor de contrato. É igual a R$ 110 mil. A multa, ela varia de 0,5% até 30%. Então a gente vai fazer a conta. 0,5% multiplicado por 110 mil vai dar quanto? Porcentagem, é a mesma coisa que dividido por 100. Então você corta essa porcentagem com 2 zerinhos, tá? 0,5, você tem a vírgula, tá à esquerda do 5. O que você vai fazer? Você vai jogar para a direita e vai cortar mais outro zero. Então o que vai sobrar? 5 vezes 110, que vai dar quanto? 550. Beleza. O máximo de multa que pode ter é 30% do valor do contrato, que é 110 mil. Então vamos lá. Porcento é dividido por 100. Então corta a porcentagem com 2 zeros. O que vai ficar? 30 vezes 1.100. Que vai dar quanto? Vai dar 33 mil. Ou seja, a multa desse contrato pode ser entre 550 e 33 mil reais, tá? Então, o que a questão falou? A questão falou que é correta
a cobrança no valor de R$600. Pessoal, 600 está entre 550 e 33 mil? Sim. Então tá correto, tá? Questão correta. Então, toma muito cuidado, muito cuidado. Se na sua prova ela te der o valor do contrato e baseado no valor de contrato pedir o intervalo da multa ou fazer igual essa questão, dê um valor de multa e fala se está correto, você vai ter que fazer essa continha, tá? Então você pega a variação de quando a multa pode ser, de quanto pode ser, de 0,5% a 30% e calcula esse intervalo. No nosso caso, deu aí de 550 a 33 mil. E a questão falou que uma cobrança de R$600 para essa situação está correta, né? Se está correta, está mesmo, beleza? Próxima. Questão 5, tá? Vamos lá. Na hipótese de comprovada inexecução total de contrato de gestão por determinada organização social, após a conclusão de regular processo administrativo sancionatório, o secretário de Estado da Secretaria Contratante, com base na Lei 14.133, em decisão fundamentada pela rescisão unilateral, poderá aplicar cumulativamente as seguintes medidas administrativas. Então, pessoal, presta atenção. Presta atenção. Eu tô falando aqui do quê? De inexecução total. Quando nós temos inexecução total, qual é a sanção cabível? Como regra geral, é o nosso impedimento. Então a primeira coisa que tem que ter na sua cabeça: inexecução total, qual a sanção? Impedimento de licitar e contratar, tá? Quando não for cabível penalidade mais grave. Então já decora aí. Segunda coisa, ele me falou aqui que o secretário de Estado vai aplicar essa multa, essa sanção, desculpa. Tá correto? Tá correto. O que que nós falamos? Que quando dá aplicação das sanções, quem vai fazer isso é quem? Ministro de Estado, no âmbito do Poder Executivo Federal, secretário de Estado, que é o nosso caso, mediante o Executivo Estadual, e secretário municipal, mediante o Executivo Municipal. No caso de autarquia ou fundação, a autoridade máxima. E no caso do Poder Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Defensoria, no âmbito da função administrativa, vai ser uma autoridade equivalente a essas do Poder Executivo, ok? Foi isso que nós falamos. Beleza, então aqui tá certo, por enquanto, né, o secretário de Estado vai poder aplicar, tá? E no caso de inexecução total, vai ser o impedimento, beleza. Então vamos lá, o que ele vai poder aplicar? Multa de 30% sobre o valor total do contrato. Primeira coisa que eu falo, que eu pergunto, qual é o intervalo de multa conforme a Lei 14.133? Nós vimos aqui, de 0,5% a 30%. Então, esses 30% de multa, tá correto? Tá correto. Segunda coisa, a multa, ela pode cumular junto com o impedimento? Pode. Pode. Então, eu posso aplicar multa com impedimento? Posso. Eu posso aplicar multa com advertência? Posso. Então, até o momento, tá certo, tá? Beleza. Aí, o que a questão fala? Olha só. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública. Pessoal, é o seguinte. Essa questão, ela foi um pouco polêmica, tá? E se trata de questão de procurador, tá? É uma questão, para um nível alto, tá? Assim, na minha visão, na minha humilde visão, a lei, quando ela fala inexecução total, ela tá querendo dizer que a sanção a ser aplicada
é o impedimento. Nós estudamos isso. Olha só aqui. O inciso terceiro aqui, né? Dar causa à inexecução total do contrato. Aí você vem aqui no parágrafo 4º, aqui fala, na sanção prevista no inciso terceiro, que é o caso de impedimento, vai ser aplicada essa sanção para as infrações do 2 até o 7, tá? A inexecução total do contrato tá aqui. Mas a própria lei fala assim, olha, quando não se justificar penalidade mais grave. Nesse caso aqui, até pode ser a declaração de inidoneidade, tá? Até pode ser. Por quê? Caso se justifique uma penalidade mais grave. Então a questão falou declaração de inidoneidade e seria aí nesse sentido, tá? Como regra geral, seria o impedimento, mas quando se justificar penalidade mais grave, pode ser a declaração de inidoneidade, tá? Então assim, não tá errado esse entendimento, mas eu acho que para fins de prova é meio complicado, tá? Mas assim, a questão não tá errada, mas se torna muito difícil para o aluno responder dessa maneira, tá? Então eu vou colocar aqui impedimento e eu vou colocar assim, ó, ou declaração de inidoneidade, quando mais grave. A própria lei prevê isso, tá? Então não tá errado, mas eu acho que para facilitar para o candidato era melhor colocar impedimento, né? Porque o candidato vai ver isso aqui, aí ele vai falar, não é declaração de inidoneidade, é impedimento, tá? Mas na verdade vai ser declaração de inidoneidade quando não for cabível penalidade mais grave, tá? Por isso que não tá errado isso aqui. Pelo prazo de 6 anos, ok, né? A declaração de inidoneidade, ela vai ser de 3 a 6 anos, tá? Nós sabemos disso. E, por fim, retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à administração. Pessoal, toma cuidado com uma coisa. Retenção de crédito não é sanção, tá? Pode aplicar essa medida administrativa? Pode, mas não é uma sanção. Toma cuidado, tá? Aqui ele não falou sanção, ele falou medidas administrativas. A sanção é uma medida administrativa. A retenção também é uma medida administrativa, mas toma cuidado, tá? Retenção, vou até colocar aqui, ó. Retenção não é sanção. A retenção, pessoal, o que é a retenção? Ela é uma das consequências de uma extinção unilateral, tá? Vou até colocar aqui, ó. Consequência de uma extinção unilateral. Certo? Então assim, pessoal, a questão tá certa, mas coloca uma estrelinha aí, tá? Porque é uma questão difícil. Essa questão era de ABCDE, eu adaptei para certo ou errado, tá? Mas coloco aí as seguintes ressalvas, beleza? Próxima. Vamos lá então. Questão de número 6. Vamos lá. Pessoal, já vou direto para o item, tá? A gente não precisa ler, nesse caso aqui, o enunciado para responder o item, tá? Vamos lá direto. O atraso injustificado na execução do contrato acarretará ao contratado multa de mora na forma estipulada em edital ou contrato. Pessoal, nós falamos isso, tá? Não sei se vocês lembram, mas quando nós temos um atraso injustificado, o que vai acontecer? Multa de mora. Beleza? Então, a questão tá certa, tá? Próxima.
Vamos lá. O contratado que der causa ao retardamento da execução do objeto licitado estará sujeito à sanção de advertência. Pessoal, qual é a infração que nós, para qual sanção, para qual infração a advertência vai ser aplicada como sanção? Vocês lembram? Inexecução parcial. Esse caso aqui de der causa ao retardamento da execução do objeto vai ser aplicado o impedimento. Então, por isso que está errado, tá? Lembra aí. Inexecução parcial é advertência, tá? A advertência é só para isso aqui, beleza? Próximo. Uma empresa contratada pela administração para a construção de uma edificação atrasou a execução da obra em 2 meses. Então, tem uma obra, tá? A contratada, ela atrasou a execução em 2 meses. Pessoal, lembra aí, se for um atraso injustificado, o que você tem que fazer? Aplicar multa de mora. Beleza. Como justificativa, alegou, então olha só, qual que foi a justificativa? Ela alegou que as suas subcontratadas não executaram os serviços conforme a produtividade planejada. Então essa foi a justificativa. Ela atrasou a execução da obra em 2 meses e como justificativa falou, não, a culpa foi da subcontratada. A culpa foi dela, não foi minha não. Beleza. Nessa situação hipotética, a fiscalização não deve aceitar a justificativa, devendo instaurar processo de aplicação de penalidade à contratada. Pessoal, pensa comigo aqui. Primeira coisa, atraso injustificado, o que vai acontecer? Multa de mora, tá? Nesse caso aqui, na sua visão, pensa você acha que é justificado isso aqui? Pensa. A empresa contratada, ela falou assim, olha, eu atrasei, mas não foi minha culpa. Foi do terceiro aqui, foi da subcontratada. Pessoal, você acha que cola isso? Não cola, tá? Não cola. Então, realmente, a fiscalização não deve aceitar a justificativa, pessoal. Não deve, tá? Por quê? Se a contratada, ela não deu conta e ela jogou a responsabilidade na subcontratada, o que tem a ver? A culpa é da contratada, tá? Se ela subcontratou determinados serviços, é responsabilidade dela essa produtividade, esse planejamento, beleza? Vamos para a próxima. Vamos lá. Beber um café aqui. No termo de referência de uma contratação, então lá no termo de referência, vocês lembram o que é o termo de referência? Lembra lá? Compõe o planejamento da contratação, vai ser utilizado para a contratação de bens e serviços, tá? No caso, eu falei para vocês, bens e serviços comuns, tá? Apesar da lei não falar comuns, ele é utilizado na prática para serviços comuns, bens e serviços comuns, vai trazer lá os requisitos da contratação, etc, etc, tá? No termo de referência de uma contratação, a equipe de planejamento inseriu para o caso de descumprimento contratual as seguintes as infrações administrativas, né? Quais? O que eles colocaram lá? Impedimento de licitar e contratar, advertência, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar e multa. Pessoal, são essas 4 sanções que nós temos? Sim, né? Então vamos ler aqui. Nesse caso, o termo de referência está correto, pois qualquer uma das 4 infrações pode ser aplicada ao responsável pelas infrações. Pessoal, aqui tem só o texto, não está muito bom, o texto da Sebrasp, tá? Porque aqui é qualquer das sanções, tá? Das 4 sanções. Sanções.
E aqui é sanções, tá? Uma coisa é infração, outra coisa é sanção, tá? Mas a questão está correta, isso aqui realmente é o rol, né? Quais são nossas 4 sanções? Advertência, multa, impedimento e a nossa declaração de inidoneidade. Próxima. Espera aí, para a próxima. Vamos lá. Questão de número 10. As infrações cometidas no curso da execução de um contrato administrativo poderão ser sancionadas com quê? Advertência? Sim. Multa? Sim. Impedimento de licitar ou contratar? Sim. Declaração de inidoneidade? Também. Então tá certo, tá? Próximo. O atraso injustificado na execução de uma obra pública sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou em contrato, podendo ainda a administração rescindir unilateralmente o contrato. Certo ou errado? Certo também. Vimos isso, né? Próximo. Vamos lá. A sanção que declara a inidoneidade, ou seja, quando nós estamos falando da declaração de inidoneidade, essa declaração não se sujeita a limites mínimos de prazo, já está errado, né? Pessoal, vocês lembram? Na declaração de inidoneidade, o prazo vai de 3 a 6 anos. Então tá errada, né? Declaração de inidoneidade de 3 a 6 anos. Então tá errada. Próxima. Pera aí, ver se tá certo aqui, tá correto, né? Próxima, vamos lá. Opa. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública é precedida de análise jurídica e sua aplicação na hipótese de ocorrência na função administrativa do Poder Judiciário é de competência exclusiva da autoridade máxima do órgão. Certíssimo, né, pessoal? Lembra, vou até escrever aqui atrás, ó. A declaração de inidoneidade ela vai ser aplicada, né? Ela tem abrangência em todos os entes federativos, tá? E lembra que no impedimento é somente no ente que aplicou o impedimento, ok? E aí vamos para a nossa última questão, vamos lá. Se, no âmbito da execução contratual, o contratado der causa à inexecução parcial do contrato que não justifique imposição de penalidade mais grave que a advertência, deverá ser esta a penalidade aplicada. Pessoal, nós cansamos de falar que a advertência, qual é a infração que eu aplico, para qual infração eu aplico a sanção advertência? É para os casos de inexecução parcial. Nós cansamos de falar isso, tá? Quando, né, não for cabível, né, penalidade mais grave. Então a questão está correta, ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Fizemos aí 14 questões, ok? Qualquer coisa, manda mensagem aí no WhatsApp. Próxima aula, vamos falar do controle das contratações, ok? E no mais é isso. Abraço e fui!